E vamos iniciar, né? Meio-dia, hora de almoço, então é aquele horário de pausa nosso, e aproveitar para conversar com esses especialistas. Eu sou Ana Cristina Rodrigues, eu sou líder voluntária, né? Sou engenheira de formação, trabalho há 30 anos na área de automação industrial e gosto de ser líder voluntária dentro das sessões da ISA, né? O ano passado eu liderei o Distrito Brasil, hoje o Distrito Brasil se junta com o Distrito América Latina e nós somos cerca de hoje 12, 13 sessões na América Latina. As sessões do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Curitiba, Vale do Paraíba e Campinas, né? Somos em 7 sessões e nós estamos as 7 sessões se reuniram para trazer esse programa de certificação oficial da ISA, um programa de certificação internacional sobre sistemas instrumentados de segurança. Então, eu vou passar a palavra aqui para os nossos instrutores, para eles se apresentarem. Então, eu vou começar chamando aqui o Eric Garcia. Tanto o Eric Garcia como o João Bassa, ambos são membros sêniores da ISA, também são líderes voluntários e desde o ano passado eles são credenciados pela ISA como instrutores oficiais do programa da norma ISA IEC 61511. Então, Eric, por favor, conte para a gente um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Por que você foi o selecionado para se credenciar como instrutor ISA para essa norma? Certo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Você consegue me escutar bem? Sim. Ok. Bom, Ana, como eu já falei antes aí, né? Falando com outro colega que falou que é estudante, né? Eu tenho Uhum. 57 anos, mas a gente nunca para desse assunto, né? Eu comecei a minha vida na indústria em 88, né? Tenho 38 anos aí de indústrias petroquímicas, né? Trabalhei, na verdade, em 2 empresas multinacionais, né? Sou engenheiro eletricista, sou engenheiro de controle de automação, tenho algumas pós, né? Tanto nessa área de instrumentação quanto na área de ciência de dados. E o meu envolvimento com segurança funcional começou lá no final da década de 90, né? Na outra empresa que eu trabalhava anteriormente, né? Com esses assuntos de SEAL dentro da empresa. Comecei a me envolver com esse assunto, né? Estudar bastante, né? Em 2010, nós começamos com uma iniciativa de emitir a NBR, né? A BNT-NBR IEC 1511. E aí iniciamos aí com esses estudos, com trabalho, né? De emitir a BNT-NBR IEC 1511. Só que em 2012 isso não foi para frente, né? Que se sabia que ia se lançar uma nova norma, né? Edição da 1511, e se parou esse assunto. Em 2017 eu fui envolvido no comitê da NR, né? Para inserir esses conceitos de CIS na NR, né? Entrou, né? E aí, em 2023, foi 2023, eu fiz novamente o contato com o pessoal lá das NRs, das NBRs, que diga, né, com o nosso amigo Robert Val, colocando para ele, ó, nós temos uma NR que fala de CIS, não temos uma norma, né, nacional, a BNT-NBR, que fala sobre CIS, né? Que tal a gente retomar esse assunto que foi iniciado lá em 2010, que parou em 2012. A gente voltou, né, com essa iniciativa, conseguimos emitir a parte 1, né, da BNT-NBR IEC 1511, do qual várias pessoas participaram, entre elas o próprio João Bassa, né, estava lá no grupo. Emitimos em março de 2024, né, a parte 1. A parte 2 saiu em janeiro 25, e a terceira parte
Outubro, né? Outubro, né? Outubro de Uhum. 25. Então, hoje nós já temos, né, todas essas partes, sabe? A IS 1511, parte 1, 2 e 3, como normas nacionais, né? Uhum. E também uma outra iniciativa que a gente fez em 24 foi lançar um livro sobre o assunto, né, que era um sonho meu, conseguir lançar esse livro, né, sobre SIS, Sistema Experimental de Segurança, né, que o mercado recebeu muito bem, tive diversos comentários. E aí, Ana, ano passado, né, eu tive a honra de ser chamado aí por você para fazer parte aí, né, dessa iniciativa da A ISA do honra é nossa Brasil, de né, tê-lo no board de é, instrutores. né, para fazer parte aí dessa iniciativa, né. Uhum. Então, aí vocês eu tive que fazer o curso, né? Eu tive que fazer os cursos e fazer as provas, né? Até para ver como eram as provas, né? Fiz os cursos, fiz as provas. E hoje eu também sou, né, ISA 1511, o nível máximo lá, né? Quando você faz essas três provas e passa Você o fez a expert, né? certificação, né? Você O fez. expert, fiz o processo de expert. E foi muito bom, né? Porque é aquilo, como eu falo no meu livro, né? É um processo longo, você sempre tem que estar vendo sobre o assunto. Eu vou dizer assim que é quase impossível que você saiba sobre tudo que está ali, né? São várias etapas, tudo, a gente vai falar sobre isso um pouco mais. Mas é isso, né? A gente sempre está vendo alguma coisa que a gente nunca viu, né? Então, esses novos cursos que eu fiz ano passado foram muito bons por causa disso. E ano passado a gente fez, né? Já uma Sim, turma, né? vamos contar isso Para o daqui. processo de Uhum. certificação, e aí é isso. A gente sempre, quando a gente está ensinando, a gente sempre aprende um pouco Aprende mais. sem. Nossa, e como? E como, né? Aí é isso aí, Então, quantos anos de sumariamente. experiência aí em CIS no mercado? Resumindo. Na petroquímica 38, né? Com a norma Opa! aí a gente já tem cerca Minha de idade, 26. Érico. É isso aí. A idade do João. Conta pra gente, então, João Bassa. Nós também temos a honra de você fazer parte aqui do board de instrutores da ISA. Conta um pouquinho sua experiência profissional, que eu acho que você, toda a sua jornada profissional, você teve envolvimento com a norma, né? Sim. Bom, primeiro eu peço desculpas porque eu tirei a imagem. A internet que eu tenho hoje não é das melhores, então estou Tudo bem, tentando vamos em frente. deixar mais leve. Como a Ana sabe, eu costumo dizer que eu sou jovem há muito tempo. A gente começou a vida Eu profissional gosto disso. começamos a vida profissional em 72, no assunto instrumentação foi em 78, Uhum. e desde os primórdios da criação da ISA 84, a gente está envolvido com os sistemas instrumentados de segurança. Aliás, antes disso, porque eu trabalhei muito tempo na Ródia, cuja matriz francesa se chamava Rony Poulenc, e a Rony Poulenc é uma das precursoras dos sistemas de intertravamento automático ou intertravamento de segurança, tendo criado lá início dos anos 80, uns blocos padronizados a relé para fazer uma padronização dos sistemas de intertravamento, como eu disse na época, relé. Então tá aí, a gente vem nesse assunto desde 78, Uhum. dentro da ISO 84 desde 87. Eu não sei se todo mundo sabe, só para dar um exemplo aqui, coincidência ou não, a ISA 84 tem o mesmo número do ano em que ocorreu o maior acidente numa indústria de processo no mundo até hoje. O acidente de Bhopal, Na Índia, onde né? houve, na Índia, onde houve um vazamento de isocianato de metila, morreram mais de 3.000 pessoas e 200.000 foram afetadas.
ou seja, a partir desses grandes acidentes, Bhopal, o maior deles, é que, na época, o Instrument Society of America, hoje International Society of Automation, começou a se preocupar com o assunto de segurança de processo e começou a elaborar a norma ISO 84, cuja primeira versão foi lançada em 95, e que depois, a partir dessa ISO 84, é que ela foi quase que integralmente adotado pelo IEC como ISA 61511, e em 2004 a ISA adotou, O deixou mesmo, a a mesma ISA nomenclatura, 84, né? né, e adotou a mesma nomenclatura do IEC. Aliás, essa é a primeira pergunta que se faz, né? E a ISO 84, né? Na verdade, Então, essa é a ISO é, 84. a ISA 84 deixou de existir, tendo a ISA adotado a IEC, que hoje nos Estados Unidos ela é ANSI ISA IEC 61511. Né? Uhum. E E aqui no que Brasil? aqui no Brasil é a NBR IEC 61511. 61511, que, como o Eric mencionou, já existe em português. Então, aí a gente participou da emissão dessa norma no Brasil e é uma satisfação muito grande que hoje a gente possa contar com essa normalização no Brasil, Sim. porque até tempos atrás, muitas pessoas diziam: eu não sou obrigado a fazer isso porque não tem norma no Não Brasil. existe uma NBR. Uhum. Não existe NBE. Hoje tem. Hoje Então, tem. Uhum. se alguém tem dúvida se deve adotar ou não, eu costumo brincar dizendo que você não é obrigado a usar a norma, mas pode ser preso por não usá-la. Essa é uma ótima também. Por aí, né? Por aí, né? Então Bom, é isso, é uma satisfação fazer parte é, desse time que traz esse treinamento para o Brasil. perfeito. Nós fomos atrás de pessoas que conhecem amplamente a norma, não só de ter lido a norma, mas de ter vivido a norma, né? Então, são dois profissionais que utilizaram e dentro das suas atividades do dia a dia, todo a conceituação da norma da ISO 84, hoje renomeada para ISA IEC 61511, né? Aqui tem um pouquinho da história que a gente acabou contando um pouquinho sobre a IEC 61511. Ela nasce, então, da ISO 84 e a 61511, corresponde à mesma coisa, né? Ela é utilizada em indústrias de processo e ela veio justamente como resposta, né? Assim como a ISA de segurança cibernética veio como resposta aos ataques cibernéticos, a ISA de segurança funcional veio como resposta aos graves acidentes que ocorreram, né? Na década de 80, 90. Eu estudei engenharia química e esse acidente de Bhopal, ele foi assunto de uma aula inteira, né? De início do assunto de instrumentação de processo, né? Então, O, nasce inter... dessa... Oi? o interessante aí, Ana, é que a norma, né, que na verdade o início dela começou em 84, né? Mas ela só conseguiu ser lançada depois de tantos debates e tudo, 12 anos Sim. depois. Né? Então, 95, né? em Uhum. 96, que foi a primeira edição da 96. ISO 74, né? E aí Uhum. foi o que o João falou, né? E depois se migrou esses conceitos todos para a IEC. Então, a ISO 74, 96, ela não era exatamente igual que foi a IEC 1511 na primeira edição em 2000 e final de 2003, né? Que foi a Uhum. primeira edição, mas ela ficou muito similar, né? Tinha uma pequena separação, né? Que era os sistemas que já estavam em operação, por isso não ficou junto, né? Não ficaram juntas a ISA 74 e a 1511, que isso foi resolvido na segunda edição em Uhum. 2016, né? Só um adendo aí Não, no histórico. perfeito. Ótimo. Bom, e a norma tem aqui um detalhe, né? A norma é baseada em desempenho, né? Então, há uma necessidade de termos a norma, mas uma necessidade maior ainda de termos pessoas
competentes e qualificadas para utilizar a norma dentro da indústria de processo, né? Então, quando teve essa movimentação de lançar a NBR, né, vai dar uma visibilidade maior à norma aqui no Brasil, já é amplamente utilizada, né? E nós pensamos o seguinte, nós temos esse treinamento da ISA há muitos anos, esse programa de certificar pessoas nos conceitos da norma, e nós pensamos, por que não trazer esse treinamento com instrutores brasileiros e um treinamento ministrado em português, com pessoas que têm o conhecimento. Então, nós, em 2025, junto com, né, esse movimento do lançamento das NBRs, nós procuramos no mercado esses profissionais, convidamos, né, o Eric e o João Bassa, eles aceitaram o convite, passaram por toda a entrevista da ISA, passaram por avaliações, fizeram a certificação para que pudessem estarem ser homologados como instrutores oficiais ISA, né? Então, junto com o lançamento da NDR em português, nós também estamos trazendo o programa de certificação da ISA em português para o Brasil. Fizemos a primeira rodada de treinamento, é uma sequência, vocês vão ver daqui a pouco, e isso foi lançado no segundo semestre do ano passado. Nós tivemos, então, as 3 turmas, são 3 fases, né? O EC 50, 52, 54, vocês vão já entender daqui a pouquinho como funciona. Então, nós formamos, não foram as primeiras pessoas formadas pela ISA, né? Mas as primeiras pessoas formadas pela ISA com esses instrutores brasileiros, né? Então, como que a ISA trabalhou com esses especialistas, como que essa norma foi desenvolvida? A partir de comitê técnico, né, que são, na verdade, compostos por profissionais voluntários, como nós aqui, né, o trabalho que o Eric e o Bassa fazem junto à NBR é um trabalho voluntário, o trabalho que eu faço de trazer junto com eles esse treinamento para o Brasil também é um trabalho voluntário. E o comitê da norma, que vai desenvolver a norma, como que ela foi escrita, né? Não é, a norma ela é um resultado de um consenso de diversos profissionais que atuam nessa área e que se reuniram, como o Eric falou lá, por vários anos, que houveram debates, né? Que demorou ali 12 anos para ser lançada a primeira versão, para que realmente, de fato, tivesse um consenso do que deveria estar dentro dessa norma. Então, esses profissionais opinam, né, fazem a redação da norma e isso vai para votação. E essa norma ela está sempre em constante desenvolvimento. Uma norma ela nunca para, né? Então é a mesma coisa que a gente nunca para de estudar. A norma também nunca para de ser atualizada em termos de novas tecnologias que surgem no mercado. Eu também preciso atualizar os padrões de implementação dessas tecnologias, né? Uma informação a mais aí, Ana, dentro desse ponto que você está colocando, nós aqui, o João e eu, a gente faz parte do SC65A, que é o comitê, na verdade, é um grupo da IEC 1511, né? Então a gente faz parte, são diversas reuniões, né, diversos debates que acontecem ao longo dos anos, e a nova versão da 1511, a terceira edição que diga, né, ela está prevista para ser lançada em 2028, né, João, se não me engano. Então já estão acontecendo, né, diversos pontos em debate para o lançamento da nova versão em 2028, e assim que sair logo essa nova versão, a gente deve ter logo seguida, né, a nossa também nacional, né, passar o que for mudado, né, para essa nova versão da IEC 1511 para a nova versão da BNT-NBR IEC 1511, logo em seguida. Perfeito. Basta algum comentário aqui? Não, é o que o Eric esses falou. Grupos, Bom, como que é composta essa norma? Então, agora eu vou perguntar para vocês que são os especialistas aí da norma, né?
como que ela é publicada e como que ela é composta, né? É um documento? Quantas páginas que tem? São quantos documentos? Como que eu faço para acessar essa norma? Então, queria que vocês comentassem sobre isso agora. Falo eu, Eric? Pode, sim, pode falar, João, por favor. Ok. Bom, basicamente, a 61511, a 61511 é composta de 3 documentos. A, a parte 1, que é contexto geral, as definições e os requisitos do ciclo de vida do sistema instrumentado de segurança. Essa norma é relativamente pequena, ela tem, acho que 50 páginas dessa ordem, e ela é para os membros da ISA, ela é acessível para visualização e pode ser comprada através da ISA por $590. A Ou parte seja, 2... eu como membro ISA, eu me conecto no sistema e eu consigo ler a norma online sem Sim. dificuldade. Inclusive, para as pessoas que se inscreverem no curso, é disponibilizado a leitura da norma, mesmo que não seja membro. Então, para quem se inscrever no curso, vai ser disponibilizada a norma em inglês. Uhum. As três ficam disponíveis. A parte 2 é bem mais extensa, tem 250 páginas. Ela é o guia de como você aplica a parte 1. Então, a parte 1 define quais são os requisitos de um sistema instrumentado de segurança. A parte 2 explica como você deve fazer para atingir aqueles requisitos. E tem a parte 3, que tem umas 80 páginas, que é um guia para determinação do nível de integridade do sistema instrumentado de segurança. Como eu mencionei, as 3 normas, para quem se inscreve no curso, quem faz o primeiro curso tem acesso à primeira e segunda normas, quem faz o segundo nível tem acesso ao nível 3. O que são os cursos, daqui a pouco vocês vão ver na apresentação. E se minha empresa, eu trabalho numa indústria, minha indústria quer ter essas normas impressas na biblioteca dela, o que ela precisa fazer? Para fazer em inglês, compra a norma da ISA. Vai lá Então, e compra e pede para vir impressa, né? Tem essa opção. Na verdade, quando você compra a norma, eles te mandam uma versão PDF, certo? com restrição de distribuição, né? Licenciado para um usuário, perfeito? Para um usuário. Então, você Perfeito. pode imprimir, pegar esse PDF, imprimir e colocar lá na sua biblioteca. É bom. A respeito da norma brasileira, acho que você vai falar um pouco mais, vai aparecer um pouco mais à frente. Então, assim, quem quiser a norma no documento original, em inglês, tem essa opção. E quem quiser o documento em português, é a mesma coisa, Eric? É o mesmo documento? Português, assim, quando a gente fala o mesmo documento, não é o mesmo documento, que um está em português e outro está em inglês. Mas, assim, o que está dentro da BNT-NBR EC 1511, tanto a parte 1, 2 e 3, é exatamente, né, o que está escrito em inglês, a gente fez o trabalho de passar para a nossa língua, né, para o português. Inclusive, às vezes... Tem algo diferente, é o mesmo texto, né? Conteúdo com algumas poucas notas, né, a mais que nós colocamos mais. Mas, assim, isso é muito importante, tá, Ana? Porque às vezes a gente acha que, não, quem consegue ler o inglês vai entender o português. Mais ou menos, tá? Porque muitas vezes o que está escrito em inglês, né? Se você não sabe exatamente de onde veio aquilo, o porquê daquela escrita, né? Está escrito daquela determinada maneira em inglês, quando você vai passar para o português, você pode fazer uma interpretação equivocada, tá? Então esse trabalho da tradução para o português foi muito importante. E assim, as NBRs, de uma maneira geral, se você tem registro, né, de engenheiro, você pode acessar e ler também, né?
Você pode acessar lá nos sites da própria Associação Brasileira, né, de Normas A Técnicas. BNT. A BNT, você acessa lá no catálogo deles e você consegue visualizar isso aí que é o que você colocou aí como nota, né? Se você tiver o Aqui, seu como você número, né? como membro, Isa. De CREA, né? Do CREA, né? E aí Ah, elas também estão, você pode comprar, né? Essas normas, tanto o catálogo eletrônico quanto elas em papel, né? Meio mídia física. E é isso. E só uma informação a mais, os itens mandatórios, né? A parte 1 é a norma propriamente dita, são os itens mandatórios, né? Do capítulo 1 ao 4 são informações. A partir do capítulo 5 são itens realmente mandatórios, né? Que devem ser executados. As outras duas partes, elas têm, a função dela é informativo, né? Então, assim, não são questões mandatórias que estão colocadas lá, mas são várias informações, né, do uso adequado aí da parte 1, né? A terceira parte, na verdade, são vários métodos, né, para você especificar o seu CIL, né, através do método de análise de risco, né? Dá lá uns 8 métodos para você especificar, né? E, assim, todo o conteúdo, Ana, é muito interessante, tá? Todo o conteúdo é muito interessante. A gente ter o acesso aí a esse tipo de informação. ótimo. Comentário aí, Ana. Pois não. Vamos lá. Aqui, né, nesse slide aparece o preço das normas no catálogo da ABNT. Então, vamos lá. Quem tem CREA pode acessar a ABNT via CREA e pode ler a norma ou comprar a norma, que é muito mais barato que esse preço que está aí. Porém, a cópia que o membro individual compra, ela é autorizada para ele. Ele não pode ir para a Pessoalmente. biblioteca da indústria, da empresa, né? Se a empresa usa essa norma, ela vai de forma comercial, ela tem que Certo. comprar a norma da BNT. Perfeito. O que é um investimento relativamente muito baixo aí para implementar um sistema instrumentado de segurança na indústria, né? Bom, ótimo. Aproveita abrir a pergunta para quem estiver escutando a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse até aqui, até agora, fique à vontade para colocar no chat ou abrir o áudio e perguntar diretamente. Você consegue ver o chat, Eric? Consigo. Assim, isso é uma dúvida técnica, mas, né? Qual tipo de sinal instrumentado, protocolos são provados para você criar uma malha CIS? Vamos lá, pessoal. Vou responder de uma maneira mais como conceito, tá? Em princípio é o 4A20, tá? 4A20, o HART a gente usa para algumas funções adicionais, tá? Mas em princípio é o 4A20. Existem algumas iniciativas de alguns tipos, né, de outros protocolos para serem utilizados, inclusive protocolos de empresa, né? Mas assim, de uma maneira geral, né? Não estou falando de uma maneira específica, tem algumas linguagens com protocolos que aí não é 61511, é 61508 aceita, né? Sim, existem alguns protocolos, mas são bem específicos. De uma maneira geral, é o 4A20, tá? O 4A20 com algumas funcionalidades de hardware para efeito de diagnóstico, tá? Estou respondendo isso de uma maneira geral. E mais geral ainda, é só colocar um conceito aqui, que é uma norma de desempenho, né? Então, é uma norma de desempenho. A gente nunca vai ver lá, assim, ó, não é que nunca vai ver, a orientação dela não é faça isso, faça aquilo. Tá? Ela sempre vai te orientar, ó, analise, né, e veja o desempenho da solução que se propõe. Né? Isso é o conceito fundamental dessas normas de desempenho da 61511, tá? E aí, Ana, a gente tem passado por algumas experiências aí exatamente nisso, tá? Isso aqui pode, isso aqui não pode. Aí você sempre começa, ó, veja bem, como é que você está utilizando isso? Você tem que analisar envoltória, você tem que analisar, como você falou, todo o pessoal que mantém, né, esse tipo de solução
Então, assim, é por isso que essa questão de conhecer a norma e entender exatamente o que ela quer dizer, o que ela pede com aquilo, é extremamente importante, né? Essa palavra norma de desempenho, ela é muito importante, tá? Ela é muito Ah, importante, faz né? perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, como que funciona o programa de certificação, porque eu já vi que tem uma pergunta aí na sequência sobre pré-requisito. Eu não estou tendo acesso ao chat, mas rapidamente apareceu aqui na minha tela, né? Então, Uhum. vamos explicar primeiro como que funciona o processo, né? E ao longo aqui a gente já vai explicar sobre pré-requisitos e recomendações aí de que profissional realizar essa certificação, né? Então, o programa de certificação, ele passa por 3 etapas, né? Sendo que a primeira etapa, ela aborda a primeira parte, a norma em si, pessoal. Como que é a primeira certificação, o programa EC50, que é os Sistemas Instrumentados de Segurança? Pode-se dizer que é o primeiro documento da norma ou não? Como você explicaria ele? Não, assim, Não. é 150, na verdade, ela trata do ciclo como um todo, né? Então ele te dá várias informações, não é que sejam, não vou chamá-las de básica, tá? Mas você consegue ter uma visão do processo da 61511 como um todo, né? Então, você vai ver ali desde a parte inicial, né, que são as verificações com as análises de risco que tem que acontecer, só que o EC50 não aprofunda tanto essa fase, né, vamos dizer, essa fase do aprofundamento das análises de risco, ela está no EC52, né, que é específico para as análises. Então, a gente vê muitas questões importantes para definir o seu CIO, né? Para definir o seu CIO que você vai efetivamente fazer a engenharia dele, esses requisitos todos, e ver também uma parte de contas, né? De como você fazer as contas ali daquelas funções instrumentais de segurança para garantir aquele CIO que foi especificado lá nas análises, né? Para você ter essa garantia. Aí essa parte de contas, né, de como você fazer esses cálculos e a engenharia da função instrumental de segurança em si é o foco do EC54, né? O Então, terceiro. o terceiro curso. Do EC50, você tem uma visão geral da norma, não são formações básicas, né, mas como ele está inicial, você precisa ter essa visão geral, né? É um ciclo de vida, né? Não são várias fases envolvidas aí para o atendimento do desempenho, né? Que você espera, e a gente trata desse ciclo como um todo, né? Esses aspectos importantes desse ciclo. Já adiantando aqui, Ana, a gente tem, junto com o curso, tem um material que vem para você ler, né? E vem junto com o curso. E é muito importante que as pessoas até, o ideal, né, seria E tem essa ter uma leitura. leitura prévia da norma, Sim. uma leitura, né, anterior desse livro que vem no material. Assim que você efetiva a sua inscrição, você tem acesso a esse material, a esse livro, né? Acho que é o livro mais importante que existe hoje aí, né? É Já vou colocar um eles dos para você aqui papas na aí. tela. E Uhum. o ideal seria que a pessoa estude um pouco a norma, não é que estude, né? Ela leia um pouco a norma, né? A parte 1, para entender esse processo todo, e leia algumas partes desse livro, né? Para já entrar no curso e ter um aproveitamento melhor. Mas nada é Uhum. impeditivo também de você entrar zero, né? No curso e começar a entender os conceitos. Assim, como eu falei, pessoal, são muitos conceitos, é um assunto vasto, não se pode ter uma ideia assim, dizer, ó, eu vou fazer o curso e vou sair o Papa, né? Eu já tenho mais de 20 anos aí nessa área e eventualmente a gente aprende uma área que a gente nunca viu. Se você me permitir, Ana, a gente tem pessoas aqui agora no webinar que participaram do curso. Eu não sei se seria interessante Opa, agora sensacional. Se puder dar uma se explicar. eles quiserem também, estou botando ele É. no fogo aqui, mas tem
o Alex que está Lembrando que aqui, isso aqui que está sendo gravado e a gente vai deixar depois o, disponível no YouTube. o Michel está aqui também. Então, o Alex, ele participou dessa turma inicial, Ana, e ele já fez a prova, tá? E passou. Então, Isso. ele já é o profissional com certificação. Isso, deixa eu explicar um pouquinho aqui. Ao final de você realiza o treinamento, tá? E o próprio curso te dá acesso, então, à leitura da norma, te dá acesso a esses livros que o Eric está comentando, e ele te dá acesso a você recebe um voucher válido por 6 meses para você, assim que concluir o curso, né, esse voucher, você tem direito a realizar a prova de certificação. Então, o custo do treinamento, né, vocês vão ver daqui a pouco, ele envolve não só o treinamento, mas acesso aos livros, à norma e à certificação. E aí você tem 6 meses para ir numa empresa terceira, não é a ISA que aplica essa prova, né? E você faz a primeira prova de certificação e sai de lá certificado como ISO. Olha só que o logo, né? Vem ISO 84 e IEC 61511 em sistemas instrumentais de segurança. Você sai como um especialista de, posso dizer, fundamentos, né? De conceitos, Conceitos, né? conceitos iniciais. Conceitos iniciais, né? E daí, a partir da prova do primeiro certificado, né, você pode, então, ir para o curso 2 ou para o curso 3, que é o EC 52 e o 4. Então, a partir daqui, você pode optar qual ordem realizar, né? E novamente, se inscrevendo no curso 2, você recebe o voucher para fazer a prova de certificação número 2, né? E Uma outro, vez. outro livro também, específico Ah, sobre essa sim. área, tá? Sobre essa área. O próximo slide vai mostrar os livros. E uma vez tendo feita e passado com sucesso no exame, que constitui aí de 75 a 100 perguntas em inglês, perguntas de múltipla escolha, recebendo essas 3 certificações, você automaticamente recebe, então, a certificação de expert na IEC 61511. Tá? Então, funciona dessa forma. Recebe parcial os treinamentos e as certificações, e ao final da terceira certificação, você recebe, então, a certificação completa de âmbito internacional. Comentários aqui. Quem quer comentar que participou também? A Bassa que está Ana, falando, né? tem uma pergunta no chat, fazendo a pergunta se é necessário um pagamento anual para manter a certificação. Resposta, Boa não. pergunta. Boa pergunta. Eu Não, preciso renovar esse certificado? não. Não. Uma vez adquirido, eu Você é eternamente serei certificado. uma expert na norma, né? E aí, eu vou fazer a pergunta: daqui em 2028, lança um novo documento da norma. O que eu preciso fazer como profissional já certificado? Ter acesso à revisão dessa norma, para eu ver o que está acontecendo, possivelmente, é isso? O que vocês É isso. recomendam? A pessoa que O, é o fundamento é certificado. isso. Assim, eu não sei o que vai acontecer com a ISA, entendeu, Ana? Mas, assim, em tese, o que você estudou e que você aprendeu, não é que a terceira edição ela vai mudar, tá? Anula tudo, né? Ela não vai mudar, assim, Uhum. o que está acontecendo é que diversos pontos lá que estavam, assim, digamos, numas zonas cinzas, eles estão colocando mais coisa lá. Falou, ó, isso aqui é isso, aqui é isso aqui. Isso quer Entendi. dizer isso aqui, o conceito é esse. Eles estão explicando melhor diversos conceitos, tá? Mas eu não vejo nada de mudança muito radical, assim, tá? Entendi. O processo todo, ele vai ser mantido. Então, o que você estudou e aprendeu, você não vai perder com a terceira Não edição. perde. Não Eu é fiz isso, essa não. pergunta de propósito para provocar esse comentário, tá bom? Então, falando dos livros, documentos, eu falei que a gente falou que cada um dos cursos tem acesso à leitura da norma e também acesso a essa leitura aqui, né? Que você já falou um pouquinho, Eric. O que são esses livros aqui? O que são essas leituras recomendadas?
O primeiro livro, como eu falei, né, é o primeiro livro desse autor aí, o Paul O Grun, Paul Grun, é né? um dos papas aí, junto com os outros 2 ou 3, né? Ele já tinha um Uhum. livro em 2005, ele lançou esse livro em 2019, e esse livro tem 600 páginas, tá? É um livro, eu digo que é o livro de referência hoje nesse assunto. Ele ampliou muito a versão inicial dele de 2005, né, 2006, e realmente tem, você estudando e compreendendo tudo que está ali, você pode dizer que você conhece um pouco aí sobre o assunto, tá? O segundo livro é sobre você recebe com o segundo curso, né, 52, é específico é, da última parte da 1511, né, que fala dos vários métodos de análise, né, para você definir o seu CIO, né, quanto é que você requer para a mitigação, né? Quanto é que aquela Uhum. função instrumentária precisa ter de CIO para a mitigação. Então, é específico para essas verificações de risco, né, as análises de risco. E o terceiro é mais voltado para a parte de engenharia, né? Como todas as questões envolvidas, importantes, né, que estão faladas na norma, para você seguir e orientar aí como fazer a melhor engenharia, incluindo os cálculos. Tem uma mão levantada, Anne, que é do nosso amigo aqui, Kelvin. Oi, Eric, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Kelvin, tudo Bom bem? dia. Duas dúvidas rápidas ali em relação à prova. Eu não sei se a gente vai voltar nesse momento. Só para mim não ficou claro se é uma prova de 75 a 100 perguntas por nível de certificação ou é todos os Pô, cursos e aí no final tem uma prova. não, por cada curso, Kelvin, você tem uma prova, tá? Então, Tá? é uma prova que você tem 2 horas para executar, então essa quantidade, na verdade todas as que eu fiz foram 75 questões, tá? Uhum, E aí você tem lá diversos tipos de questões, como esse 50 você vai ver o fluxo, o processo todo, né? O 52 você vai estar focado nos vários métodos de análise de risco, aí são questões dessa fase específica com um maior nível, né, de dificuldade, uhum. profundidade, e o 54 é engenharia pura, né? É cálculo, Sim. vários métodos como você fazer qual é o melhor tipo de malha, de votação, né? Mas são provas separadas, certo? E cada uma dessas provas você tem 2 horas para fazer, acho que 80% o mínimo. Uhum, E aí, uhum. e aí, 80% depois, para passar, né? para Tá. passar, e você passando nessas provas, automaticamente você já é o expert, né? Não E aí você existe Entendi. uma precisa fazer uma quarta prova. prova de expert, né? Você faz prova 1, prova 2 e prova 3, e aí você recebe O o selo de sistema, expert. o sistema reconhece, né? Eu fiz a terceira prova, né, e passei, e aí não chegou o expert. Aí eu fiquei reclamando na prova, cadê meu Eu logo quero de meu expert. expert? Aí ele falou que eles fazem isso de mês em mês, né? E acho que no começo do mês que eles lançam lá. Sim, Entregaram. sim. E aí, aproveitando o gancho nessa pergunta mesmo, eu, como engenheiro químico, poderia fazer o curso e as certificações, ou tem algum nível de exigência em relação à instrumentação, automação, para fazer o curso e a certificação também? Tá. Essa pergunta, eu vou responder aqui, viu, Anderson? Essa pergunta, ela é muito ampla, tá? Porque não o seu questionamento, mas a resposta é muito ampla, tá? Porque o que a norma diz é que cada pessoa, né, que está trabalhando em determinada fase do ciclo de vida, elas têm que ter, digamos assim, ela tem que ser capaz, né? Tem que estar com um processo de capacitação para executar aquele determinado nível que eles propõem, né? Aí quando eu falei que é muito difícil você saber tudo sobre todos os processos, porque a fase é dividida em etapas, né? Você tem a fase de análise de risco. E quem é que executa essa fase na prática? São os engenheiros químicos, engenheiros das plantas, né?
Não é tanto o pessoal de automação, né, que participam, embora eles também participem, né? Aí você vem para a segunda parte, que é a engenharia da função instrumentada, né? Então, quem é que executa essa função? Aí já não são tantos engenheiros químicos, né? Entra nós aqui, né, que somos engenheiros eletricistas, engenheiro de automação, que vai executar a engenharia daquela função instrumentada, né, também com aspectos de confiabilidade envolvida, né? Então, preciso ser um engenheiro de confiabilidade? Não, né? Engenheiro de automação, né, tem engenheiro específico de confiabilidade, tem engenheiro de automação. E a última parte, que é a parte, principalmente, o foco muito grande na parte de manutenção, né? Aí você diz, quem são os engenheiros de manutenção, né? São os engenheiros da planta lá, que trabalham no dia a dia, né? A gente tem que conhecer aquelas etapas, né? Então, quando você me pergunta se o engenheiro químico, né, ele tem que né, se comprovar a capacitação nessa fase específica, eu diria que não, né, que qualquer engenheiro, né, qualquer pessoa envolvida aí com o assunto na área industrial, um consultor até que seja, né, ele estudando o assunto e se capacitando, e novamente, né, a capacitação passa pela vivência, tá? Eu friso isso porque a vivência é muito importante, né? Então não vai adiantar, né, um camarada que está lá no escritório, que não conhece plantas industriais e tal, e vai estudar, vai entender, porque todas as pessoas com cérebro, né, estudando e conseguem, né, entender o assunto, mas a grande ponta aí são as nuances, tá? Então as nuances é que a gente vê o dia a dia afetarem bastante como essas malhas se comportam, tá? Então, te respondendo de uma maneira geral aí, porque é multidisciplinar, né? É multidisciplinar e... Obrigado, Eric. Obrigada a você, Kelvin, pela pergunta. O Alex abriu o microfone. Alex e o Michel, se puder darem um depoimento aí do que vocês acharam aí do processo que vocês estão fazendo, né? O Alex já passou pelo processo, passou, o Michel certificou, o Michel tá estudando aí. Isso, pessoal, vou compartilhar aqui, né? Eu acho o treinamento, estava até falando com um colega aqui há pouco, né? Eu achei que sabia muito bem sobre o assunto, né? E no final eu vi que eu tinha muito gap de conhecimento, né? O perigo é então, achar assim, que sabe, né? O curso é muito, muito esclarecedor, tá? É muito amplo, conforme dito, mesmo no Fundamentals. E a norma em si, né, tem detalhes técnicos de esclarecimentos e que enriqueceu muito minha carreira, tá? Eu estou estudando bastante agora para fazer a prova, né, a certificação, ainda estava um pouco seguro, e vou fazer a prova em breve aí para atingir aí a certificação, mas muito valioso e agregou muito minha carreira, tá? Mesmo com 25 Alex. anos de carreira aí, né? Parabéns! Michel aí. Isso. Claro. Obrigado, Michel. Então, pessoal, boa tarde. Essa certificação era uma coisa que estava no planejamento já foi fazer um tempo, né? Porque eles tinham uma certa dificuldade porque a gente não tinha assim muito acesso. Era o fato de ser um curso fora, né? Outra língua. Então, isso tudo é um fator complicador. Então, o que eu digo para você que facilitou muito foi ter o curso aqui no Brasil, na língua portuguesa, né? Então, profissionais, no caso, a gente tomou o curso com o Eric, com conhecimento tão bom quanto o que tem fora. O fator realmente de ter um curso na língua de origem sua facilita demais. Então, quem pretende, né, fazer a certificação é uma oportunidade muito boa. Eu pretendo, sim, seguir fazer tanto os outros dois níveis, né, o 52 e o 54. É uma meta fazer pelo menos o 54 desse ano e o outro ano que vem. Mas, sem dúvida, é uma certificação que agrega muito conhecimento. Eu sou engenheiro de instrumentação no polo aqui, na parte de processo, abre muito a mente das pessoas com relação à parte de segurança também.
Bom, pelo teu sotaque, imagino que seja o polo de Camaçari, é isso? Não, baiano, né? Mas em Camaçari, sim. Sim, tá ótimo. Assim como o nosso instrutor Eric, né? Muito bem, obrigada pelo depoimento de vocês. É muito bom saber que agrega até mesmo para um profissional de 25 anos de profissão como você, Alex. E olha que bacana ver que você saiu aprendendo, né? Mais coisas, ou descobrindo que tem muito mais coisa para aprender, né? Bom, o que eu queria comentar com vocês aqui é que essas três leituras, né, elas são base aí da certificação. Elas são três leituras que você recebe a versão digital em PDF assim que você se registra no treinamento. Então, por exemplo, o treinamento acontecer, vai começar daqui 2 meses, suponha. Quanto antes eu me registro, assim que eu já me cadastro na turma, eu já recebo o acesso à leitura. Não é assim, Eric? Sim, Tá? Então, isso. quanto antes você se registra no treinamento, você tem um tempo para você poder já a ler os conceitos do livro e chegar para o curso aí, como o Eric recomendou, né? O Eric e o João Bassa, para que você traga aí já um pré-conhecimento para aproveitar mais o curso, né? Posso dizer assim? Faz sentido? E aqui a Olha, gente tá, né? Então a gente está lançando aqui as datas de 2026. Então nós vamos lançar 3 turmas no primeiro semestre e 3 no segundo semestre, na sequência 50, 52, 54, né? O primeiro, segundo e terceiro curso. Quem quiser começar pelos 50 no primeiro semestre e fazer os outros no segundo semestre, tudo bem. Quem quiser fazer os 50, como acho que o Michel comentou agora, né? Que vai agora fazer os 54, ele não quer fazer os 52 na sequência, quer fazer os 54. E no outro semestre fazer os 52, também tudo bem, né? Então essa ordem é permitida. Carga horária dos treinamentos, né? O primeiro leva 36 horas, 4 dias, 4 dias, né? E os outros 2, 16 horas. Então, uma carga horária equivalente a 2 dias completos, mas, né? Nós estamos lançando esses treinamentos num horário acessível a quem trabalha na indústria, que possa, então, das 19 às 22 horas, nós dividimos essas 36 horas em vários dias, né? Começando no dia 16 de março até o dia 2 de abril, a primeira turma. E as 16 horas do 52 e 54 também dividida em alguns dias no período noturno, do dia 4 ao dia 12 de maio e do dia 8 ao dia 16 de junho, datas do primeiro semestre. E no segundo semestre, a primeira turma ela começa em agosto, ocorre praticamente o mês de agosto inteiro, né, do dia 10 ao 27. O segundo curso vai acontecer no finalzinho de setembro ao início de outubro. E a terceira turma corre na primeira quinzena, praticamente, aqui do mês de novembro, tá? Do dia 9 ao 17 de novembro. Sempre aí no horário noturno. Quem vai ser o instrutor de cada uma dessas turmas vai ser ou o Eric ou o João Bassa, dependendo da agenda e disponibilidade de cada um dos nossos instrutores. Esses são os valores oficiais lançados para membros da ISA no Brasil. E quanto custa para não membro? É mais caro. Tem os valores no site da ISA São Paulo. Então, aqui você clicando no site da ISA, você vai ver todos os valores para membro, para não membro. Mas eu já adianto de cara que não vale a pena, né? A membresia da ISA vale $79 hoje, valores atualizados para 2026. Ela é metade do valor de membresia para um membro da ISA lá fora, né? A gente tem 50% de desconto aqui no Brasil, né? E os valores, lembrando, né, como eu já falei para vocês, já incluem o quê? Os exames de certificação, os livros e o acesso à leitura da norma. Tá? Dúvidas aqui?
Se vocês quiserem mais informações e detalhes como se inscrever, como que eu posso me inscrever, como que eu posso fazer o pagamento, tudo aqui no site da ISA. Nós colocamos no site da ISA São Paulo, mas é uma iniciativa, lembrando que eu comecei a falar desde o início, é uma iniciativa entre todas as seções da ISA no Brasil, tá? Então, se eu quiser me Seria filiar... interessante pegar esse link e botar pelo chat, Ana. Tá bom. Pois é. Tá. Se a Thaís estiver aqui e puder fazer isso, para mim, eu agradeço, que eu não consigo agora. A Thaís é nossa gerente administrativa da ISA São Paulo, ela que vai ser o contato com vocês, quem tiver interesse em seguir fazendo, né? E aqui, algum detalhe aqui, os exames de certificação. Caso eu não faça naquele período de 6 meses, o que acontece, instrutores? Como que eu posso daí... eu vou perder o voucher, correto? Ou, outra pergunta, caso eu faça o exame, mas eu não passe na prova, o que acontece? Ana, nos dois casos, se você perder o voucher por decorrência de prazo, ou se você fizer o exame e não passar, você pode comprar um novo acesso ao exame, que está aqui, são $120 para membros da ISA e 150 para não membros. Tá. E aí tem um requisito lá que existe um prazo mínimo para você refazer o exame, quer dizer, você não pode fazer toda semana. Eu não me lembro agora, Eric, você lembra quanto que é São 3 meses? Não lembro, João, dessa informação, não lembro, não. Bom, mas tem um prazo mínimo para você refazer, e é o seguinte, você pode fazer 37 vezes mais 2, tá? Você pode fazer várias vezes a prova, é isso? Pode, você pode continuar fazendo. Como eu falei, tem um intervalo mínimo entre você não passar e poder fazer de novo, mas você pode fazer quantas vezes você quiser. Tá bom. Você pode comprar essa taxa de fazer novamente indefinitivamente, né? É isso. Porque o que acontece? Com o curso, você ganha um voucher para fazer o primeiro exame. Só que como esse exame de certificação ele não é feito pela ISA, é feito por uma empresa terceira que tem que disponibilizar alguém para acompanhar o teste, etc., etc., então você tem que pagar por esse trabalho profissional. Mas você pode fazer quantas vezes você quiser. Perfeito. Eu acho que não foi falado, mas acho que estava já... Quando você está falando aí, o pessoal já está pensando que isso está implícito. As provas, pessoal, são online, tá? Tem um acesso lá, um acesso físico, mas aqui no Brasil, eu acho que nem sei como é que funciona, João. Porque o pessoal encontrou que tem uma sala em São Paulo e outra lá no Rio, mas as provas são online, né? São online. Eu posso fazer da minha casa, de qualquer lugar do Brasil, é isso? Perfeito, em qualquer lugar. E uma vez eu dei início à prova, existe um monitoramento de atividade no computador, ele é bem... É o que o João falou, na verdade não é a ISA que administra a prova, né? É uma empresa contratada que deve fazer isso para várias entidades, aí você acessa um programa, ele vai olhar o local que você está, o ambiente, vai pedir para você tirar relógio, celular, vai te fazer uma inspeção no seu quarto, né? É sério o negócio. E aí você vai começar, a partir do momento que ele abre, que você entra na prova, que começa a contar essas 2 horas. Todo esse processo de inspeção demora uns 15, 20 minutos, né? Mas não está contando sempre 2 horas, só começa a contar quando você entra na prova realmente, entendeu? Mas é um processo bem rigoroso. Inclusive, quando você está fazendo a prova, ele está ali, você tem que estar com a câmera aberta, né? Não tem que ter o seu laptop que você estiver fazendo, não deve funcionar nada ou nenhum outro programa, se tiver a coisa aberta ele fecha, e ele está te olhando, né? Se você começar a olhar muito para o lado assim e tal, ele vai te chamar atenção. Ele te chama atenção. Perfeito. Legal. E quem te chama atenção é o próprio programa ou tem uma pessoa online? Uma pessoa online te monitorando. É uma pessoa. Uma pessoa online. E falando em português com você? Não. Não. Falando inglês. O chat, a prova, né? A conversa toda em inglês. Tá bom. Muito bem.
Bom, aqui de nossa apresentação, o conteúdo que tínhamos que passar é esse, né? Com relação, era um webinar para a gente esclarecer como que funciona esse programa de certificação aqui internacional, aqui na ISA no Brasil. E eu queria saber, escutar do público, se tem mais alguma coisa, alguma pergunta, se alguém quiser comentar, conversar, aproveite esse tempo com os instrutores, fiquem à vontade aqui. Terminamos o nosso tempo também, né? Então, a gente Boa tarde. pode... Boa Olá. tarde. Só um comentário, eu achei muito bacana a iniciativa de vocês, porque quando a gente busca certificação, principalmente aquelas internacionais, é muito difícil competir os valores com o que tem lá fora, né? Porque o poder aquisitivo é totalmente diferente. Então, não se basta somente fazer uma conversão para a nossa moeda local. E eu vi que vocês fizeram um valor assim, não é somente a conversão, né? É o valor mais baixo do que é lá fora. Então, muito bacana isso. Achei bem interessante para a gente que pensa fazer com pessoa física, né? Como pessoa jurídica, tudo bem. Com a pessoa física fica muito difícil, às vezes, fazer a certificação quando é internacional. E parabéns aí pela iniciativa. Nós trouxemos um preço, então, se você for comparar, bem colocado aqui, eu até não mostrei isso para vocês, mas se vocês quiserem entrar no site da ISA oficial, né, isa.org, e buscar aqui o programa de certificação, tá? Aqui embaixo, em Safety, tá? Você vai ter aqui essa mesma explicação, né? A gente está fazendo esse guia. Notem que tem diferentes tipos de treinamento. Nós optamos por trazer para o Brasil a versão virtual com o professor online conversando com vocês, né? Existe também, quem não quiser fazer o treinamento pré-gravado em inglês, que te dá permissão de assistir essa gravação ao longo de 6 meses, você pode comprar o treinamento na forma modular, né? É o acesso a uma gravação. Aí você não tem um instrutor online para tirar suas dúvidas, não tem outro aluno junto com você para trocar ideias e experiências, né? E em sala de aula, né? Velho, bom, tradicional método de estar presente numa sala de aula. Mas em português nós optamos para trazer a versão virtual. Então, se você vê esse 50V no final, porque é a versão virtual com o professor online, tá? Com datas definidas. Tá? E se você entra... Uma questão importante aí também, Ana, é que se você entrar no SC50V, né, da ISA, na verdade ele é um curso de 4 dias, 8 horas por dia, né? E aí esse que é 4 não, são 4 dias e meio, né? 32 horas, aí você são 8 horas online, né? O que a gente julga que é bem complicado, né? Então nós trouxemos essa opção também noturna, né? Ana, eu quero uma turma virtual, mas nos 4 dias corridos e dedicado aqui para os profissionais da minha empresa. Dá para fazer? Dá. Nós estamos lançando o calendário oficial. Se tiverem demandas de turmas extras e específicas, né? A gente também pode montar turmas especiais, né? Mas o colega comentou sobre o custo do treinamento lá fora, em dólar, $4.137, o primeiro módulo, para quem não é membro da ISA, e $3.307 para quem é membro da ISA. Agora, quem é membro da ISA e vai fazer esse curso no Brasil, olha como reduz o custo. Então, nós trouxemos, de fato, um desconto sensível aqui para nós brasileiros, tá? Então, levem isso em consideração também. Posso fazer o curso virtual aqui? Me inscrevi pelo site da ISA, veja que a turma que nós estamos lançando não está aqui, justamente porque a gente tem um preço especial e é em português. Então, esse daqui são só os treinamentos em inglês, né? Posso fazer esse? Pode. Você vai pagar esse valor aqui como membro da ISA ou esse como não membro, né? Então, aproveite aqui essa iniciativa aqui das sessões da ISA no Brasil. Vejo aqui a inscrição
as informações é um e-mail para a ISA Seção Bahia, que é a seção no Brasil que está liderando esse treinamento aqui, que ela que puxou, né? Ela falou assim, vamos trazer isso daqui. Então, são os líderes da Seção Bahia, não sei se tem alguém aqui presente da Seção Bahia, além do Eric. Não, Eric. O Alex, acho que o Michel também são membros aí. São membros, né? Mas não tem um líder da seção aqui, né? Mas, enfim, você vê que é o e-mail da Seção Bahia que você vai se inscrever e solicitar sua nota fiscal, todo o trâmite de gestão ali da inscrição, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Eu quero agradecer a participação dos instrutores, agradecer a Thaís por ter organizado isso daqui. A Thaís, nossa gestora da Seção São Paulo, ela também que vai fazer as inscrições de vocês pela ISA Bahia lá, porque vocês estão registrando aqui no Brasil, mas a inscrição ela é feita, oficializada na ISA Internacional, tá bom? E agradecer a presença de cada um de vocês, né? Os depoimentos aqui do Michel e do Alex, e desejo a todos aí uma ótima jornada profissional aí na área de segurança funcional. Joia, Ana. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado aí, um abraço a todos. Boa semana aí. Obrigado, Ana. pessoal. Abraço. Obrigada, Basta. Obrigado.